outras aulas que nós teremos para tratar desse tema tão importante que vai cair no ENAD, especialmente aí para os nossos alunos de RH e para alguns outros cursos de gestão também, né? Gestão de pessoas, responsabilidade de linha e função de staff, dessa forma, não é só a área de RH que cuida, né, das pessoas dentro das organizações. Então, os cursos de gestão também tendem a cair parte desse conteúdo. E a gente vai ter a oportunidade hoje de assistir, de discutir, refletir um pouco de uma forma mais ampla e geral, mas o que seria um passo a passo para responder com excelência as questões de RH no ENAD 2025. Então, a gente vai conversar um pouco, vamos aqui, provavelmente, uma hora e pouquinho, procurar ser um pouco mais objetiva também na condução da aula. Sei que muitos de vocês, né, já saíram de uma jornada de trabalho, a gente vai ter que, até o dia da prova de vocês, ir trabalhando aos poucos, com consistência, e acredito que vai dar super certo. Nós vamos começar agora. Eu estou com um assistente dentro da sala que também vai gravar o material, para que a gente consiga depois também, os alunos que não podem estar aqui nesse momento síncrono, que eles possam depois acessar o conteúdo, assim como vocês que estão, né, no presente aqui nesse momento, nessa atividade síncrona, possam também acessar numa situação de dúvida, né, querendo novamente aí fazer uma revisão desse nosso bate-papo, ok? Olha, tá livre para que vocês possam fazer alguma inferência, fazer pergunta, interferir, fazer algum comentário durante a aula, tá bom? Então, durante esse bate-papo nosso, vocês podem sim entrar e fazer alguma consideração que vocês julgarem necessário, tá bom? Bora lá, vamos começar. Então, tá tudo tranquilo. Eu vou fazer mais uma perguntinha. Vocês conseguem identificar a mudança de slide? Tranquilo isso? Ok? Sim. Podem Tranquilo. sinalizar dizendo se os slides passaram? Ótimo. Estão me ouvindo bem também? O áudio está tranquilo? Tá, sim. Ótimo. Então, vamos lá, vamos começar a conversar aí, né, sobre esse passo a passo que eu estou trazendo aqui para vocês para responder com excelência as questões de RH. Eu digo questões de RH porque eu sou a coordenadora, né, do curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, e essa é uma aula inaugural bem direcionada para os nossos alunos de recursos humanos. Porém, na realidade, as dicas que eu vou passar aqui para vocês é para responder qualquer questão, Enádia. Eu vou trazer alguns tipos de questões para que a gente tenha aí uma ideia, né? Busca aí uma familiaridade com como que a banca cobra, os tipos de questões que normalmente a banca utiliza. Bom, a banca vai trabalhar com questões objetivas e discursiva. Essa objetiva é aquela questão tipo múltipla escolha. Muitos de vocês já responderam questões como essa, talvez em outras provas, concurso, ou mesmo dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Muitas das nossas questões, elas são questões múltipla escolha, especialmente ali dentro do desenvolvimento dentro do ambiente virtual de aprendizagem. Os exercícios, nós temos exercícios objetivos, e dentro do circuito inicial, né, no circuito intermediário, circuito final, e nós temos questões também discursiva, que são questões abertas, que normalmente avaliam a capacidade de argumentação, clareza, coerência, o domínio técnico também, porque muitas dessas questões buscam avaliar o domínio de técnicas vinculadas às áreas dos cursos. E a própria questão da aplicabilidade prática dos conhecimentos. Essas questões objetivas, elas testam muito a parte de conhecimento teórico também, a questão da capacidade analítica, de interpretação de texto, e muitas vezes interpretação também de algum tipo de imagem, que pode ser um gráfico. Então, tem questões também, e ENAD explora muito isso, traz um gráfico, traz um mapa, traz uma tabela, para que você consiga ou deva fazer ali uma interpretação para que você possa ir julgar as questões, ok? Então, a ENAD vai trabalhar com esses dois tipos de questão, objetivas e discursivas, sendo múltipla escolha. Bom,
o que a gente vai, então, ver hoje? A gente vai buscar identificar esses tipos de questões que são aplicadas no ENAD. Vamos ver um pouquinho das estratégias práticas para cada tipo de questão. Exemplo de algumas questões, ENAD 2018, 2022, tanto questão discursiva quanto objetiva, trouxe algumas questões. Entendam que a gente está focado aqui na parte das questões específicas, tá? Vocês vão entender daqui a pouco que também ENAD vai cobrar questões de formação mais ampla, formação geral, que aí cabe para todos os cursos. A gente vai trazer também algumas dicas finais para a prova e vamos fazer um simuladinho rápido ali de encerramento, né? Só para a gente dinamizar um pouquinho esse bate-papo nosso, tá? A estrutura, vamos falar um pouco da estrutura, então, dessa prova. São 40 questões no total. Elas são divididas em 2 componentes. Um componente de formação geral, que ele é comum a todos os cursos, como eu pontuei para vocês. Aqui nós vamos ter 10 questões, 2 discursivas e 8 questões objetivas, de múltipla escolha com 4 alternativas, ok? O que normalmente se cobra nessa parte de formação geral? Ética e responsabilidade social, direitos humanos, sustentabilidade e meio ambiente, cidadania e democracia. A questão da diversidade e inclusão é um tema bem recorrente. Atualidades e políticas públicas, tecnologias e seus impactos sociais, além de cultura e sociedade, tá? Então, aqui, esses temas são os temas bem relevantes que normalmente são cobrados nessa parte de formação geral. Nós não vamos focar muito na formação geral, eu estou trazendo mais, e os exemplos que eu vou trazer para vocês são de questões da parte de formação específica. Então, eu tenho, ao todo, 40 questões, 10 é de formação geral, e 30 questões serão de formação específica, né, de cada curso. No nosso caso, do curso de Tecnologia em Gestão de RH, do curso de RH, o componente específico envolve, então, as 30 questões, 27 objetivas, também múltipla escolha com 4 alternativas e 3 questões discursivas, ok? O que está se avaliando? O domínio de conteúdo de recursos humanos previsto no edital, tá? Para os outros cursos de gestão, é comum, se identifica algumas temáticas também da gestão de pessoas. Então, muitas das nossas aulas que estão previstas para a gente trabalhar até o dia da prova, até próximo, né? Não exatamente no dia, mas a gente vai fazendo uma revisão geral, né? Um pouco antes. Alguns temas específicos, eles podem sim estar no edital dos demais cursos de gestão. Aqui a gente vai avaliar, então, gestão de pessoas, a própria evolução, a história da gestão de pessoas, temas como liderança, motivação, comunicação organizacional, legislação trabalhista, gestão por competência, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gerenciamento de conflitos. Então, eu trouxe aqui alguns temas, eu vou depois pontuar esses temas mais especificamente lá para frente. Então, aqui eu ainda pontuei, né? Dentre outros tópicos aí vão ser abordados também em relação ao curso de RH. A gente vai ter oportunidade de ver lá para o finalzinho, porque eu quero mostrar para vocês o que já foi cobrado. ENAD 2018, o que já foi cobrado ENAD 2022 e qual a nossa expectativa de cobrança, levando em consideração cada tópico previsto. Então, eu vou trazer também esse material que vai ficar disponibilizado para vocês, não só a gravação, mas o material em PDF também, tá? Eu vou colocar lá nos grupos do ProENAD. Bom, a gente vai começar então aqui com algumas dicas, né? Nas questões discursivas, por exemplo, né, será avaliada aí
a sua capacidade de interpretar normalmente uma situação. É comum as provas do ENAD apresentar alguma situação prática, né, para avaliar ali o seu domínio em termos de aplicação do conhecimento que você adquiriu na sua formação, esse conhecimento técnico relevante, e propor algum tipo de solução prática. Normalmente, ele aparece dessa forma. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês visualizar. Nas provas objetivas, cada questão ela tem apenas uma alternativa correta, como, né, especificado lá no edital, dentre 4 alternativas, ok? A gente precisa se preparar para além desse domínio do conteúdo, a gente tem que se preparar para a gente demonstrar um pensamento crítico, porque a prova do ENAD, ela busca saber. Esse formando, esse enadista, ele conseguiu, ao longo da formação dele, desenvolver um pensamento crítico, ele conseguiu desenvolver um domínio teórico, técnico, e qual é a capacidade dele de decisão. Então, além das questões discursivas, que vem muito com, normalmente, situações hipotéticas, vocês vão identificar isso até mesmo nas questões objetivas. Muitas vezes um enunciado até grande, em que você tem que fazer uma leitura dele, e ele está trazendo uma situação que requer também interpretação. Embora o edital não informe, tá, exatamente o número de linhas, não está expresso lá no edital, tá? Com base nas edições anteriores, né, e no padrão do ENAD, é padrão do ENAD na realidade, né, baseado ali nos editais anteriores e nas próprias provas anteriores, você que tem que responder entre 10 e 15 linhas por questão discursiva, tá? Então, a gente vai ter ali 3 questões discursivas, conhecimento específico, e 2 questões dali de formação geral. Normalmente, você vai responder entre 10 e 15 linhas. Você tem que responder de acordo com a quantidade de linhas que está na sua prova, é o máximo, né? Normalmente é entre 10 e 15. Não pode ultrapassar esse espaço disponível, está expresso no próprio edital. Você não pode ultrapassar o espaço disponível, porque senão a banca, no caso, né, não vai considerar o que extrapolar o espaço delimitado, que é em torno, né, entre 10 e 15 linhas, como eu estou pontuando para vocês. Então, apenas o que estiver dentro da área permitida que vai ser corrigido. Isso é um detalhe bem importante. Como responder questões discursivas, né? Espaço de resposta, então. Cada questão vai oferecer esse espaço delimitado aí, com no máximo 10 e 15 linhas. Apenas o que vai estar dentro dessa área limitada é que vai ser corrigido, ok? Como escrever dentro do limite com excelência, né? Porque se eu tenho ali entre 10 e 15 linhas, eu não posso ultrapassar, eu tenho que parar para pensar, tá, como é que eu vou escrever isso? Como é que deve ser a estrutura dessa resposta? O ideal é que você trabalhe da seguinte forma. Primeiro, lê o enunciado com muita atenção, tá? Entender exatamente o que está sendo pedido, para você apresentar uma resposta objetiva, para você não ficar ali divagando demais e não atender ali o que a gente chama de espelho de correção, tá? Então, identificar exatamente o que está sendo cobrado. Estruturar a resposta com bastante clareza, fazendo uma introdução, ali normalmente de 1 a 2 linhas, com uma contextualização breve. No desenvolvimento, 5 a 8 linhas, você tem que apresentar ali o raciocínio técnico com base nos conceitos. E a conclusão e solução, porque normalmente essas questões vão pedir uma solução. Você vai ter que se ver numa situação que normalmente o profissional de RH tem que se ver como profissional de RH, entregando alguma solução para o que está sendo pedido. Então, é uma resposta com objetividade, indicando uma ação, um resultado. Tá? Então, essa deve ser
estrutura, né? Uma introdução com 1 a 2 linhas, desenvolvimento 5 a 8 linhas, e você conclui com essa solução de 2 a 4 linhas, tá? Ficaria aí razoável, ok? O que que você tem que evitar? Isso é importante. Repetir o enunciado. Né? Muitas vezes o enadista fica ali, ele começa a pegar muito o que está lá escrito no enunciado, ele se repete. Aquilo dali é uma pura redundância, tem que ter um cuidado para não repetir o enunciado. Resposta muito genéricas, ou seja, não está sendo uma resposta específica de acordo com o que está sendo pedido. Trazer algum exemplo que não seja relevante, ou um exemplo que não esteja alinhado com o que está sendo pedido, ok? Usar uma linguagem técnica da área de RH, isso é também importante. Você tem que ser direto, profissional, você tem que ser estratégico. Então, essa linguagem também ela é relevante. Dica: treinar respostas em casa. Cronometrar tempo, fazer rascunho também, porque o ideal é que você faça um rascunho para depois escrever, para evitar erros ali na hora da escrita, né? Contando as linhas. Isso vai ajudar a você ser mais preciso. Nós vamos trabalhar até o dia da prova todos os temas. E em cada encontro, eu vou trazer propostas com espelho de correção, para que você possa treinar em casa. Então, nós vamos ter uma aula específica de liderança? Sim. Vamos ver questões de liderança? Sim. Vamos fazer uma revisão desse conteúdo? Além disso, eu vou propor questões discursivas para que vocês possam estar treinando em casa também. Poxa, se cada um de vocês pegar cada tema e realmente, né, fazer ali um treino e depois comparar com um espelho de correção, tá, mas para o que está sendo pedido, o que que seria interessante colocar? E ali você ir fazendo um aprimoramento, né, fazendo um exercício, fazendo um treino. A probabilidade de você sair melhor nas questões discursivas aumenta bastante. Para além disso, eu acho que esse momento e essa realização dessa prova e esse momento de preparação, né, para o final do curso, eu acho que é um momento ímpar, é um momento motivacional. Por quê? É a oportunidade que você tem de revisar todo o conteúdo, de se preparar ainda mais para a sua atuação na área, para participar de um processo seletivo, né? E se sair melhor numa entrevista, numa prova de conhecimento e habilidades, que também pode ser aplicado num processo seletivo, isso tem a ver com oportunidades no mercado. Então, entendam todo esse período de formação, de ênfase que a Faculdade Unileia está dando nessa preparação para o ENAD como uma oportunidade para muito além de fazer essa prova. Então, isso é bem relevante também. Bom, um exemplo que eu trouxe aqui é de uma estrutura, tá? Trouxe um comando aqui de uma questão discursiva que já foi cobrada, foi cobrada foi em 2022, tá? Uma das questões discursivas dizia o seguinte: a organização tem enfrentado alta rotatividade entre estagiários com bom desempenho. O gestor solicita ao setor de RH sugestões para melhorar a retenção desses talentos. Com base nos princípios da gestão de pessoas, identifique possíveis causas para a alta rotatividade e proponha soluções viáveis. Veja que eu trouxe um comando com uma situação em que há menção à rotatividade entre estagiários, e são estagiários com bom desempenho, e a rotatividade significa entrada e saída, né, de estagiários, a rotatividade ela está sendo alta,
E isso está sendo entendido como um importante desafio. E aí diz: o gestor solicita ao RH sugestão de como melhorar, ou seja, como reter, para que não haja essa rotatividade tão alta aí de estagiários. E aí, o que está sendo pedido e o que você precisa responder objetivamente? Identifique possíveis causas. Possíveis causas, aqui é uma situação hipotética, existem inúmeras causas para a rotatividade. Aqui está pedindo para você identificar possíveis causas. E depois está pedindo para você propor solução. Normalmente, essas questões discutivas te apresentam um desafio e pede para você uma solução, ok? Eu trouxe uma resposta. Observe que o que está sendo pedido é possíveis causas. Primeiro, você já começa mencionando quais são essas possíveis causas. Depois, você vai responder propondo uma solução viável. Aqui, nesse trecho, eu coloquei o seguinte: as causas da alta rotatividade dos estagiários podem, ok? Podem estar, porque é uma situação hipotética. Pode estar relacionada a outras causas? Pode, mas aqui a gente está dando uma resposta de acordo com a situação. E a gente diz, pode estar relacionado à ausência de perspectiva de crescimento. Olha, o estagiário, ele entrou, mas ele não está vendo que tem possibilidade dele crescer, dele ser efetivado, e aí ele está ficando desmotivado e está saindo. Qual outra causa poderia ser? Clima organizacional negativo. O ambiente organizacional não está legal, relacionamento com os outros colaboradores da organização, relacionamento com a chefia, um ambiente desfavorável, um ambiente que não está legal, as relações interpessoais não estão legais, a comunicação não é boa, ou seja, é um clima organizacional negativo. Pode também ser uma causa de rotatividade? Sim, pode. Aqui eu trouxe duas causas, poderia citar outras causas também. Além disso, eu tenho que responder o quê? Qual a solução? Proponha soluções viáveis. Você tem que se ver como esse profissional de RH, né? Porque foi o gestor que foi lá no setor de RH e diz: nos ajude a resolver ou a reter esses estagiários. E aí a gente responde, tá aqui em verdinho, né, para diferenciar o que está sendo pedido. O RH deve aplicar uma pesquisa de clima. Ou seja, se o clima, a possível causa é um clima desfavorável, então uma pesquisa de clima ia ser bacana, né? O RH deve aplicar uma pesquisa de clima, alinhar expectativas e implementar um programa de quê? Desenvolvimento para a retenção de talentos. Eu apresentei duas possíveis causas e aí eu tenho que apresentar soluções para as causas que eu mencionei, né? No caso, clima não está legal, vamos fazer uma pesquisa e vamos fazer um alinhamento, identificar os pontos desfavoráveis e implementar ali ações para alinhar essas expectativas. E já que eles estão saindo também em razão do fato de eles não encontrarem uma perspectiva de crescimento, vamos implementar um programa de desenvolvimento e isso vai gerar uma expectativa em termos de possibilidade dele ser efetivado, né? Passado ali o período de estágio. Então, o que é importante numa questão discursiva é você saber exatamente o que está sendo pedido e responder, inclusive, o ideal é na sequência. Sabe por quê? O examinador vai pegar a sua questão discursiva e vai corrigir. Ele tem um espelho ali com as respostas adequadas. Se você responde de qualquer jeito, tudo misturado, não responde numa sequência, pode ser que ele não encontre na sua resposta. E aí, como ele não encontrou a resposta, porque está tudo muito confuso, ele não sabe exatamente, se você responde na sequência, certamente o espelho de correção dele também apresenta uma lógica, uma sequência acerca do que está sendo pedido. Você aumenta a sua chance em termos de ter uma resposta melhor avaliada, ok? Até em razão de uma estrutura, de uma organização também em relação ao que está sendo pedido, ok? Então, essa é uma dica aqui importante para você. Bom, vamos falar agora de provas, de questões
objetivas, né? Trouxe um exemplo ali, um modelinho de uma questão discursiva, e agora eu quero dar dicas para vocês acerca das questões objetivas. A gente identifica 4 tipos de questões objetivas, ok? Questões com 2 afirmativas e análise de justificativa. Vou apresentar para vocês 2 exemplos. Questão com 3 ou mais afirmativas, para você dizer se é verdadeira, se é falsa, e depois 4 alternativas para você fazer a marcação de acordo com a sua análise, se é verdadeira ou falsa as afirmativas da questão. Um terceiro tipo, que seria questões diretas e contextualizadas, vem lá um enunciado com uma situação, para que você encontre uma alternativa correta dentre 4. Então, é uma questão mais direta e contextualizada. E um quarto tipo de questão é questão com uma imagem interpretativa. Pode vir um gráfico, pode vir uma tabela, pode vir uma charge, né? Peguei em 2018 veio uma questão, em 2019 também veio. Era uma charge que você lia e ela tinha uma correlação com trabalho em equipe. Na outra tinha uma correlação com liderança, exigia uma interpretação dessa charge, que é uma imagem interpretativa, para você poder encontrar a resposta ali correta. Além disso, as questões discursivas, como já vimos também, tá? Vamos focar, então, nessas 4 questões, nesses 4 tipos de questões que a gente considera objetiva. Vamos começar, então, com questões com 2 afirmativas e análise de justificativa. Eu trouxe uma questão, ENAD 2018, né, era a questão 13 dessa prova. Ela traz 2 afirmativas com relação de justificação. Como é que essas questões aparecem? Todas elas normalmente vão aparecer com essa configuração. Eu trago 2 afirmativas, eu digo assim, ó, na afirmativa 1, o gestor de recursos humanos deve atuar de forma consultiva e estratégica, alinhando os subsistemas de RH às diretrizes organizacionais. Porque a área de recursos humanos tem um papel técnico limitado à execução da folha de pagamento e dos encargos sociais. Então, eu trago numa questão como essa 2 afirmativas. Eu tenho que analisar cada uma delas e tenho que avaliar, por exemplo, se a segunda afirmativa ela justifica a primeira. Nesse tipo de questão, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar se essas questões, se essas afirmativas apresentadas, essas 2, elas são verdadeiras ou falsas. A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Depois que você analisa se ambas são verdadeiras, ou se uma é verdadeira ou a outra é falsa, ou se ambas são falsas, enfim, sendo as 2 verdadeiras, tá? Se porventura as 2 afirmativas forem verdadeiras, você tem que avaliar se a segunda ela justifica a primeira. Porque observem que a banca, nesse tipo de questão, ela traz 2 afirmativas e entre elas é colocado um porquê. 1. O gestor de recursos humanos deve atuar de forma consultiva e estratégica, alinhando os subsistemas de RH às diretrizes da organização, porque a área de recursos humanos tem um papel técnico limitado à execução da folha de pagamento e dos encargos sociais. Primeira coisa a fazer é identificar se as 2 são verdadeiras, e sendo as 2 verdadeiras, eu tenho que avaliar se realmente essa segunda justifica a primeira. Se a segunda já for falsa, já nem cabe a questão da justificação, porque ela é falsa, então aí é que não justifica. Então, por isso que a primeira coisa a ser feito é identificar realmente se é verdadeiro ou se é falso, para depois avaliar essa correlação, essa justificação. Olha como é que vem as alternativas. Isso aqui é padrãozinho, tá? Para todo tipo de questão objetiva que cobra 2 afirmativas
com relação de justificação. Letra A, as duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Letra B, as duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica a primeira. Letra C, a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. Letra D, a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. E letra E, as duas afirmativas são falsas. Aqui são as possibilidades realmente que existem, né? Em relação ao tipo de questão que está sendo apresentada. No caso, como que a gente precisa resolver? Primeira coisa é, como eu falei para vocês, verificar se há relação de causa e efeito real entre as frases, ok? Quando eu digo assim, a gestão por competência é adotada para alinhar os profissionais aos objetivos da organização. Sim, quando a gente diz aqui, ó, a gestão por competência. Oh, perdão, gente, eu acho que eu pulei aqui, fui demais. Eu estava vendo essa questão aqui com vocês, perdão, tá? É porque eu fui lá para a questão 2. Ó, qual é a estratégia de resolução? Julgue cada afirmativa separadamente. Item 1, tá correto? Tá, porque o RH atual é estratégico. Então, o item 1, verdadeiro. O item 2 está incorreto. Descreve uma visão ultrapassada e limitada. Se o item 1 está verdadeiro e o item 2 está falso, a gente não pode dizer que esse item 2 está justificando o que está lá no item 1, até porque ele é falso. Então, nesse caso, como a segunda é falsa, a gente já elimina a alternativa A e B. Por quê? Vamos voltar lá. Olha o que diz a A. As duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira, não pode justificar. Ou as duas são verdadeiras, mas a segunda não justifica, também não posso dizer, porque a segunda é o quê? A segunda é falsa. Então, a letra C diz: a primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é o quê? É falsa. Quando diz que a área de RH tem um papel técnico limitado à execução da folha de pagamento, é como se eu dissesse: ó, o RH não é estratégico, né? Ele está limitado. A única coisa que ele faz é cuidar da parte operacional, ou seja, ele ainda é aquele modelinho só de departamento de pessoal. Ele só cuida da folha de pagamento, dos encargos sociais. Não, né? A gente já avançou em termos de recursos humanos, a gente já tem uma lógica de gestão estratégica, a gente vai para além da parte operacional. Então, aqui no caso, o item 1 está correto, o item 2 está incorreto, então, aqui a gente eliminando a questão, né, até mesmo da justificação, a gente fica com a resposta C, ok? Vou trazer agora um exemplo em que há justificação, para que vocês observem o que ocorre. Aqui sim, agora a gente chegou no exemplo 2. Item 1. A gestão por competências é adotada para alinhar os profissionais aos objetivos estratégicos da organização. Essa é uma afirmativa. Por quê? Segunda afirmativa, esse modelo permite identificar lacunas entre o perfil atual dos colaboradores e o perfil ideal exigido pelas funções. O nosso edital pede gestão por competência, tá? Edital 2018, 2022 e esse, porque é uma ferramenta gerencial estratégica, ok? Quando diz que a gestão por competência, ela visa o alinhamento dos profissionais com os objetivos da organização, isso é puramente verdadeiro, porque essa é uma finalidade. Você implementa a gestão por competências na organização para fazer um alinhamento, uma articulação dos profissionais e os objetivos organizacionais. Você mapeia competências, identifica as competências, gera perfis de competências que envolvem os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para alcançar os objetivos organizacionais. Então, esse alinhamento ele é perfeito. Item 1 está correto. Por quê? Esse modelo de gestão por competência permite identificar lacunas entre o perfil atual dos colaboradores e o perfil ideal desejado.
O perfil ideal desejado é tudo que a organização precisa para alcançar os seus objetivos. O perfil atual do colaborador, ele tem que estar alinhado ao que a organização precisa. Faz sentido? Quando a gente mapeia as competências, a gente consegue identificar as lacunas, os gaps. Imagina que a organização precisa de determinados conhecimentos, habilidades e atitudes, e você, que é colaborador, não tem. O que você tem é ponto forte, o que você não tem é uma lacuna, e essa lacuna precisa ser resolvida. Então, faz muito sentido quando eu digo que a gestão por competência é adotada para alinhar esse profissional aos objetivos da organização, porque esse modelo permite identificar essas lacunas entre o perfil ideal, né, o perfil atual, e o perfil exigido pelas funções, ou seja, o perfil ideal. Da mesma forma, olha como é que vem as alternativas. As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. As duas afirmativas são verdadeiras, mas a segunda não justifica. A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda é falsa. A primeira é falsa e a segunda é verdadeira, ou as duas são falsas. Então, normalmente, as alternativas para esse tipo de questão, elas vão vir assim. E você sempre vai ter que analisar a primeira para identificar se ela é verdadeira ou falsa, a segunda para ver se ela é verdadeira ou falsa. Se ambas forem verdadeiras, você vai avaliar se a segunda justifica a primeira. Se justificar, você vai ficar com a letra A, que é o caso desse exemplo 2 que eu trouxe para vocês. As duas são verdadeiras e a segunda, de fato, justifica a primeira. Então, tá aqui, ó. Primeiro, verificar se há relação de causa e efeito quando ambas forem verdadeiras. E aqui, de fato, a gestão por competência é adotada para alinhar esses profissionais aos objetivos da organização, porque esse modelo permite identificar as lacunas entre o perfil atual e o perfil desejado. Ok? Letra A é a nossa resposta em relação a esse tipo de questão. Segundo tipo de questão objetiva. Vamos lá. Questão com 3 ou mais afirmativas, que você vai ter que avaliar, afirmativa por afirmativa, para identificar se é verdadeira ou se é falsa, e depois você vai ter que ir para as alternativas, identificar a sequência verdadeira e falso dessas afirmativas apresentadas, tá? O modelinho seria esse aqui, ó. Essa é uma questão ENAD 2022, que diz assim: com base nos principais indicadores de recursos humanos, analise as afirmativas a seguir. 1. A taxa de absenteísmo avalia o tempo médio de desligamento dos empregados. Item 2. O índice de rotatividade mede a entrada e saída de pessoal na organização. O item 3, a taxa de estabilidade mostra a permanência dos empregados na organização. Olha como é que vai vir as alternativas. São alternativas com possíveis situações em termos de verdadeiro e falso para as afirmativas anteriores. Letra A, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Letra B, apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. Letra C, apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Todas as afirmativas estão corretas ou todas as afirmativas estão o quê? Incorretas. Então, esse é um tipo de questão que você vai encontrar na sua prova do ENAD também, tá? No caso aqui, a afirmativa 1, ela está incorreta, ela é falsa, porque lá está falando de taxa de absenteísmo, e taxa de absenteísmo avalia a falta, ok? Absenteísmo é falta, ou atrasos, ausências, justificadas ou não injustificadas. Então, o que está posto lá é a definição de rotatividade, é diferente, por isso que o item 1 está errado. O item 2 está correto,
Porque está dizendo, o índice de rotatividade mede o quê? A admissão e demissão, entrada e saída de pessoas da organização. Então, o item 2 está correto. E o item 3? A taxa de estabilidade reflete o tempo médio de permanência. Essa taxa de estabilidade é permanência no emprego. Então, se eu tenho ali eu posso ter uma taxa média de 10 anos. Olha, a média dos nossos colaboradores, eles permanecem na nossa organização em torno de 10 anos. Ah, então beleza, né? Essa seria um período médio ali de estabilidade no emprego naquela organização. Pode ser para mais, pode ser para menos, ok? Então, está correto a afirmativa 3 e a gente vai ficar com a letra B. Aí está dizendo lá na letra B, só a afirmativa 2 e 3 estão corretas, ok? Esse é um tipo de questão que pode aparecer para a gente. Questão direta e contextualizada. O que que aparece? Ou aparece uma situação hipotética, um enunciado, pedindo para você marcar a correta. Pronto, ela é direta porque ela não traz ali afirmativas para você avaliar, não. Ela te traz uma situação hipotética ou te traz um contexto e pede para você ir direto para as alternativas. Um exemplo aqui, um funcionário com excelente desempenho técnico demonstra comportamento agressivo com colegas. O gestor deve fazer o quê nesse caso? Promover o funcionário? Ignorar a conduta? Reforçar apenas o desempenho? Avaliar comportamentos e alinhar com cultura? Transferi-lo para outra área? Essa é uma questão que caiu em 2022, uma questão 16, uma questão fácil. As questões, elas têm níveis de complexidade também. Tem questões que são fáceis, tem questões que são medianas, então tem questões que são bem mais difíceis. A gente vai trabalhar muito essas questões durante as nossas aulas, tá? Aqui para você ver, perceber aí um tipo de questão que pode aparecer. Então, esse é o terceiro tipo de questão que pode aparecer para a gente. Aqui no caso, né, eu não vou promover um funcionário com um comportamento inadequado, claro que não. Ignorar a conduta, também não, porque ignorar é uma forma de você não resolver o problema, né? Então, o gestor não deve ignorar. Reforçar apenas o desempenho? Ah, então ele tem um desempenho técnico tá legal, mas as competências comportamentais não estão bacanas, tanto é que ele tem um comportamento agressivo com os colegas, e eu vou simplesmente reforçar apenas o desempenho dele, então, se o desempenho técnico está bacana, esquece o resto. Não cabe também. Avaliar comportamentos e alinhar com a cultura corporativa. Cultura é valores. Quais são os nossos valores? Né? Os nossos valores implica respeito, ambiente organizacional mais adequado, relações interpessoais ajustadas. Então, não cabe conduta agressiva. Então, é preciso reforçar valores. Então, quando diz avaliar o comportamento e alinhar com a cultura, é alinhar os valores organizacionais, que certamente implica ali respeito, né? Trabalho em equipe, respeito com os colegas, enfim. Letra D responde, obviamente, transferir também para outra área, como se você estivesse transferindo o problema. O gestor não pode fazer isso, né? Então, está aqui um funcionário com um excelente desempenho, mas com comportamento agressivo, ele, né, não seria adequada a letra A, né, porque não se promove comportamento inadequado, nem ignorar a conduta, reforçar apenas o desempenho, esse apenas aqui também, né, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão, apenas, nunca, exclusivamente, não é muito legal numa questão, ela tende a estar errada. Avaliar comportamentos e alinhar com a cultura, ou seja, alinhar com os valores é o mais adequado, transferir para outra área não caberia. Tá? Então, esse é um tipo de questão direta. A banca contextualiza, apresenta uma situação hipotética, muitas vezes é um texto bem mais denso do que essa questão, e ali você vai analisar a alternativa. Importantíssimo ler todas as alternativas, eu vou passar essas dicas aqui para vocês. Questão com imagem interpretativa. Esse tipo de questão, ele normalmente vai te apresentar, como eu falei, um gráfico, uma tabela, um mapa, ele vai te apresentar uma charge, alguma imagem em que você vai precisar fazer algum tipo de análise e interpretação.
Eu trouxe uma questão, inclusive, é provável que eu tenha alunos na sala agora, nesse momento, que talvez sejam do curso de administração, de gestão pública, e essa questão, ela fala de mapa de risco, né? E tem a ver com a própria questão da gestão de risco, que é muito comum, né? Um tema bem trabalhado e precisa ser bem, vamos dizer assim, incorporado em termos de conhecimento e prática, quando se fala de um administrador, né? Quando se fala de um gestor público e dos profissionais de RH. Sendo que o mapa de risco nessa questão está muito ligado à questão da segurança no trabalho, porque está falando de um mapa de risco, levando em consideração riscos ergonômico, risco físico, risco químico, ou seja, nós sabemos que nós temos atividades profissionais que podem oferecer risco, e o profissional ele pode adoecer, ele pode se acidentar no local de trabalho. Então é muito importante você ter um mapa de risco para você identificar as áreas de risco, para você desenvolver muitas vezes a necessidade de um equipamento de segurança individual, um EPI, né, implementar algumas ações de prevenção e segurança no trabalho. Então, aqui trouxe um enunciado bem mais resumido. Essa questão ele tem um enunciado grande, bem contextualizado, enfim. Aqui eu trouxe ele mais resumido, que diz assim: a empresa XPTO apresentou o seguinte mapa de risco para o setor de produção. Com base nas cores, tamanhos, dos círculos e a legenda apresentada, é possível analisar os riscos existentes no ambiente de trabalho, ok? E aqui é o que foi apresentado na prova, tá? Na prova do ENAD tinha essa imagem aqui que vocês estão vendo, que requer interpretação. Considere o exemplo hipotético de mapa de risco a seguir. Então, eu tenho algumas áreas, por exemplo, laboratório de pintura, o almoxarifado, a esterilização, refeitório, a área de operações, escritório, recepção e até o banheiro. E aí, esse mapa de risco, ele está sendo avaliado pelas áreas, pela que a gente está analisando. Qual é o tipo de risco, né? As normas regulamentadoras, elas estabelecidas pelo o Ministério do Trabalho e Emprego, é muito comum nessas normas regulamentadoras se estabelece cores, por exemplo, risco físico, a cor é verde, o ergonômico amarelo, o químico é vermelho, o biológico é marrom, acidente, por exemplo, risco de acidente é azul. E pela nossa configuração aqui, existe também, se o círculo for pequenininho, é um risco, mas ele é baixo. Se for um círculo mediano, ele é um risco, mas é um risco médio, e tem risco acentuado. Então, a gente consegue visualizar aqui, ter uma ideia, por exemplo, que no laboratório de pintura tem risco químico, e é um risco alto, não é verdade? Quando eu vou aqui para o almoxarifado, tem um risco físico. Essa bolinha em verde é um risco físico no almoxarifado. E é um risco alto, pela configuração que a gente tem aqui do tamanho dos círculos, baixo, médio e alto. Agora, se eu for para o refeitório, lá tem risco ergonômico e risco biológico, ok? Mas e são riscos médios, não são riscos muito altos e não são baixos, são riscos medianos. E aí vai, essa é a interpretação. É muito comum questão como essa, e você vai ter que realmente analisar a imagem com calma, com cautela. E certamente essa imagem, ela vai te trazer respostas, ok? Essa questão, ela vinha com esse enunciado, com essa situação hipotética, com essa imagem, e vinha, com base nesse cenário, assinar a alternativa correta. O risco de acidentes é inexistente nesse setor, conforme mostra a ausência da cor vermelha. Os riscos físicos estão presentes em nível elevado, conforme indicado pelos círculos grandes na cor verde.
Os riscos ergonômicos são os predominantes, conforme evidenciado pelos círculos pequenos na cor azul. O risco químico foi eliminado, pois a última medição, o que é evidenciado pela cor amarela, o mapa de risco apresentado não permite nenhuma conclusão, pois depende de análise documental, né? Letra E você já descarta, porque só de você observar a imagem, sim, dá para você tirar, sim, algumas conclusões do que está posto. E aí você vai precisar, obviamente, fazer ali uma análise, tá? Então, num tipo de questão como essa, primeira coisa é você observar bem a imagem, no caso aqui, a legenda dessa imagem, identificamos cores padronizadas, o tamanho dos círculos, como eu expliquei para vocês, e tudo mais. Baseado nisso, eu tenho que analisar alternativa a alternativa, né? Analisa a imagem, depois você vai lá, localiza os círculos grandes, né, na cor verde, risco físico intenso, verifica a presença ou ausência de outras cores, e você vai partir para as questões. Letra A, ela está errada, né? A ausência de vermelho não garante inexistência de risco. A alternativa B, né, está correta. Lá está dizendo que os círculos verdes grandes confirmam o risco físico alto. E é isso que está posto lá na imagem. O tamanho o risco físico é verde e o círculo maior, de fato, é um risco alto. Respondeu letra B, mas é sempre bom analisar todo o resto. Na alternativa C está errada, círculos azuis pequenos não indicam predominância. Na alternativa D também está errada, a cor amarela representa risco biológico e não químico. E a letra E está errada porque o mapa, sim, permite uma análise técnica visual, que é o que propõe questões como essa que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, pode ter certeza que tanto lá na formação geral como na formação específica vai aparecer questões com imagem para você interpretar. Então, dica para esse tipo de questão: sempre leia a legenda da imagem, vê todos os detalhes, gráfico, tabela, mapa, vê todos os detalhes do que está sendo apresentado. No caso aqui, entender a cor e símbolo é bastante representativo, né? A eliminação de alternativas que vão contradizer o que está posto na imagem. E nessa questão específica, a gente vai ter uma aula específica sobre a questão da segurança no trabalho. A gente tem que usar o raciocínio técnico também com base nas normas de segurança do trabalho, né? Que são as chamadas NR5, 9, 17. Isso a gente tem dentro do nosso curso de RH, a gente tem uma disciplina específica sobre isso, que embasa também a questão. Bom, cuidados gerais ao resolver questões diretas, contextualizadas, tipo situação-problema. Busque a alternativa mais ética e estratégica, prefira soluções que resolvem o problema com muita responsabilidade, sempre respeitando a cultura, o bem-estar da equipe, os princípios da gestão de pessoas. Fique atento à linguagem das alternativas. Por exemplo, aparece alternativa lá com elementos restritivos ou absolutistas, como apenas, somente, sempre, nunca, exclusivamente. É batata. A gente bate o olho nas questões e a gente sempre observa que quando vem com esses termos restritivos ou absolutistas, essas alternativas tendem a estar incorretas, tá? Isso a gente faz, a gente levanta tanto preparatório para concurso, quanto também quando a gente pega, né, as provas do ENAD, a gente observa que elas tendem a ser alternativas incorretas, tá? Porque elas ignoram normalmente a complexidade das situações organizacionais apresentadas nas questões. Outro aspecto: desconfie de soluções que ignoram o problema. Né? Como a gente viu a questão ainda há pouco, né? O gestor deve ignorar, ou ele deve transferir o profissional para um outro setor. Não, gestor, ele precisa resolver o problema e não ignorar, né? Ou transferir o problema. Então, alternativas que propõem ignorar a situação, ou transferir o problema, ou focar só em resultados técnicos,
não costumam também estar erradas. Leia todas as alternativas antes de marcar. Às vezes nós temos uma tendência de respostas muito impulsivas, lê de qualquer jeito, ou achou que a primeira ou a segunda está certa e não lê o resto. É sempre bom ler todas as alternativas, ok? E algo que é importantíssimo para você, né, aluno do nosso curso de RH e nadista do curso de Tecnologia em Gestão de RH, e também para todos os demais cursos. Você precisa pensar como um profissional da sua área. Profissional de RH, você precisa analisar as questões, as situações hipotéticas e colocar no lugar, ou seja, você se colocar como um profissional de RH estratégico que o mercado está exigindo. Então, se colocando no lugar, né, se imaginando naquela situação, com bom senso, com visão ética, com técnica, é preciso que você faça isso. Se você fizer isso, você aumenta a tua chance de acertar as questões, né? Grande parte dessas questões vem em situações hipotéticas onde você, enquanto gestor, ou você, enquanto profissional de RH ou profissional de qualquer outra área de gestão, é necessário que você se coloque nessa condição. Ajuda bastante. Dicas finais aqui para vocês. A gente lá está caminhando para o final, acho que a professora falou demais, meu Deus do céu. Depois eu quero ouvir vocês. Dicas finais, então, para responder com excelência, leitura atenta do enunciado, sublinhe verbos de comando, identifique, analise, justifique, é sempre importante. Destacar os termos chaves na hora que você está ali. Então, sublinhe esses termos, sublinhe esses verbos de comando, é, observar se a questão envolve de fato um contexto prático, é uma situação problema, é um caso empresarial ou é um teórico conceitual. Tá? Há uma tendência maior de situações, problemas e casos empresariais, mas pode vir ali um teórico conceitual pontual também. Ativar o conhecimento anterior. Uma coisa importantíssima que eu acredito muito. Quando o aluno ele pega uma questão e ele bate o olho na questão e ele consegue tematizar a questão, tipo, essa questão, ela está tratando de clima organizacional. Essa questão aqui é sobre comunicação organizacional. Essa questão está me cobrando liderança. É quando você tem a clareza do que está sendo cobrado, qual é o eixo temático ali da questão, isso ajuda você a reativar o conhecimento adquirido, para você fazer análise daquela questão. Então, é muito importante a gente também ter essa noção do que aquela questão está cobrando em relação, né, aos temas que estão propostos ali no edital. Aplicar a lógica de resolução das questões objetivas, eliminar alternativas erradas, aquelas que são falsas, contraditórias ou fora de contexto, né? Porque tem aquelas. A gente costuma dizer que nessas questões de múltipla escolha a gente elimina essas alternativas e normalmente a gente fica entre duas, né? Aí, quando a gente fica entre duas, é porque é uma questão de média complexidade, a depender até de uma complexidade maior. Atente-se às pegadinhas comuns. Termos absolutos, como eu falei para vocês, sempre, nunca, exclusivamente, tende a ser falso, tende a ser falso. Palavras como principal, exclusivo, único, apenas, exige cautela, é importante analisar. Lê todas as alternativas antes de marcar, eu reforço isso aqui com vocês, eu mesmo já me peguei em situações, assim, de ser impulsiva na hora de analisar uma questão, e às vezes achar que a primeira questão, a primeira, não questão, a primeira alternativa era mais adequada, ou a segunda, e não ler adequadamente as demais. E muitas vezes eu tenho uma alternativa correta, mas tem uma alternativa que ela está mais completa. E a gente tem que ter um cuidado com isso. Por isso que é preciso ler todas antes de marcar, ok? A organização das questões discursivas, né, contextualizar com uma ou duas frases, né, uma ou duas linhas ali na introdução, desenvolvimento, um parágrafo principal, ali onde você vai apresentar o conceito técnico, precisa ser claro, precisa ser correto, utiliza vocabulário da área,
né? Ao invés, exemplo, competências, mediação, desempenho, clima organizacional, cultura organizacional, né? Incluir exemplos ou implicações práticas. Muitas vezes, o que está sendo pedido é que você também exemplifique. E ali o ponto C, né, dessa lógica, introdução, desenvolvimento, na conclusão, você retoma a solução ali do que está sendo proposto, né, de forma objetiva, de forma também bastante sintética. Vocabulário técnico, né, evitar linguagem muito genérica, né, palavras que não, assim, que são usadas muito assim no senso comum. Não, utiliza os termos. É gestão por competência, não é apenas conhecimento, é clima organizacional positivo, não é um bom ambiente. Não, é clima organizacional positivo, clima organizacional favorável, né? É um conceito mais de um profissional da área. A utilização, ao invés de dizer só assim, um bom ambiente, ok? Desenho de cargo ou equidade interna, por exemplo, quando você vai falar dos salários, né? Olha, para definir salários, eu tenho que ter o desenho dos cargos, eu preciso estabelecer equidade interna, distribuir os salários adequadamente dentro da organização. Teremos aulas bem específicas que vai ajudar vocês a rememorar, relembrar, né? Ficar mais afinado com esses conceitos mais técnicos que são importantes e certamente exigidos também na realização ali das discursivas. Gestão do tempo, tem que dividir o tempo da prova, importante reservar ali pelo menos ali uns 25% para revisar, porque aquelas questões mais difíceis, não fica perdendo tempo ali com ela, questão difícil, complicada, se você perder tempo, pode ser que você não consiga gerenciar o tempo. Leu a questão, nossa, a questão que está muito difícil. Você marca ela e vai para frente, continua. Depois, na revisão, você volta nela. Não vai deixar nenhuma questão em branco. Tem que marcar todas as questões, né? Ainda que seja, não sei de jeito nenhum. Tem técnica de chute, a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas é claro, a gente está estudando para, né, ter um domínio maior. As mais difíceis, não fica ali martelando, perdendo muito tempo com ela. Vai, faz a prova toda, depois você vai voltar nela na revisão. Nas discursivas, rascunhe a estrutura antes de redigir. Antes da redação final, você tem que dar uma rascunhada. Tem espaço para fazer rascunho. Bom, aqui, queridos, olha, caminhando já para o final mesmo, porque a proposta é de 1 hora. Quadro comparativo, tá? Temas cobrados no ENAD 2018-2022, aqui está bem miudinho para vocês, mas eu vou disponibilizar, tá? Caiu gestão por competência, comunicação, indicadores de RH, ética e responsabilidade, avaliação de desempenho, cultura, comportamento organizacional, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão estratégica e métricas de RH, legislação trabalhista e previdenciária, Sistema de Informação Gerencial. Esse era o conteúdo previsto nos editais, tanto para o ENAD 2018 quanto para o ENAD 2022. As provas, elas foram todas analisadas desses temas. O que caiu? O que caiu em 2018? O que caiu em 2022? Isso nos ajuda a fazer uma projeção do que provavelmente vai cair. A tendência não é repetir. Por quê? Por exemplo, quando eu falo de gestão competência, eu posso, numa questão agora, por exemplo, em 2018 eu falei da aplicação do modelo do chá, que é o modelo que envolve conhecimentos, habilidades e atitudes em recursos humanos. Lá em 2022, eu falei de avaliação de desempenho baseado nas competências. A questão de 2022 é de avaliação de desempenho baseado nas competências. A banca pode cobrar agora recrutamento e seleção, baseado nas competências, ok? Pode cobrar capacitação, treinamento, baseado nas competências, ok? Então, a gente percebe que a banca, em 2018, ela cobrou alguns conteúdos, em 2028, ela cobrou outros conteúdos, normalmente veio praticamente todos eles, tá? Alguns, por exemplo, quando eu pego legislação trabalhista previdenciário, não foi cobrada diretamente em 2018. Já em 2022, nós tivemos questões indiretas sobre contrato de estágio e obrigações legais, isso numa questão discursiva.
Então, a gente trabalha a lógica do que provavelmente vai cair baseado na análise também dessas provas que foram aplicadas anteriormente, tá? Isso eu vou conseguir ajudar vocês durante as nossas aulas, a gente trabalhando tema a tema, com bastante calma, bastante tranquilidade. E aqui para o final, eu apresento o que está no nosso edital. Mudou muita coisa? Não, mudou pouquíssima coisa. Veio gestão do conhecimento expresso. Nos outros, em 2018 e 2022, gestão do conhecimento não estava tão expresso como veio agora, tá? Mas as demais temáticas, elas estão bem alinhadas com o que já foi cobrado nas provas anteriores. O que focar estrategicamente nas próximas aulas? Então, já fiz um estudo e vou direcionar vocês para algumas temáticas que eu acredito que a banca, no caso agora o ENAD, pode cobrar agora em 2025. Ok? Não vou entrar muito nesse detalhamento aqui, mas vocês vão ter esse material aí para dar uma estudada. Simuladinho final, eu coloquei aqui, mas eu estou até com uma dosinha de vocês, porque já é 21h08, né? Mas eu trouxe, assim, só algumas questões de causa e consequência, questões tranquilas, só para a gente ver aqui rapidinho. Ó, esse item 1 diz assim: a gestão estratégica de pessoas contribui para o alcance de metas organizacionais. Contribui? Contribui, né? Por quê? Item 2, o alinhamento entre competências individuais e objetivos da empresa favorece os resultados. Ambas as alternativas estão corretas, tá? Ambas. Ambas as afirmativas estão corretas, e eu posso dizer que a segunda justifica o quê? O que está lá na primeira. Sempre você tem que se perguntar. Quando as duas forem verdadeiras, a segunda, no caso, o alinhamento entre as competências individuais e objetivos da empresa favorece os resultados. Isso justifica a gestão estratégica de pessoa contribuir para o alcance das metas organizacionais? Justifica. Então, letra A é a nossa resposta, tá? Eu ia dar um tempo para vocês responder aqui no chat, mas eu estou preocupado também com o nosso tempo, estou buscando ser bem objetiva com vocês, tá? Com base na gestão por competência, análise afirmativas. Aqui já é um modelo, aquele de afirmativas múltiplas, né? Em que você vai dizer se está correto ou não. O modelo de gestão por competência considera o equilíbrio entre conhecimento, habilidade e atitude? Sim, porque o modelo de gestão por competência, a base é exatamente esse tripé: conhecimento, habilidades e atitudes. Tá correto. 2, a gestão por competência é útil apenas para empresa pública? Errado. Não só para empresa pública, eu posso implementar a gestão por competência em organizações privadas também. Então, 2 está fora. A avaliação por competência pode ser integrada ao plano de desenvolvimento de indivíduos? Perfeito. Quando eu implemento a gestão por competência, eu vou desenvolver essas competências, ou seja, esses conhecimentos, as habilidades e as atitudes. Então, apenas item 1 e 3 corretos, nós vamos ficar com a letra C, ok? Item 1 correto, item 3 correto, a gente vai ficar com a letra C. É o nosso gabarito aqui no simuladinho. E para fechar, 3 questõezinhas. Sobre os indicadores de gestão de pessoas, assinale a alternativa correta. O turnover mede o nível de satisfação dos colaboradores. Opa! O que é turnover? Rotatividade, entrada e saída de pessoas da organização. Mede satisfação dos colaboradores? Não. O que mede a satisfação dos colaboradores é pesquisa de clima organizacional. Letra A, não posso marcar. A taxa de absenteísmo indica a produtividade da equipe? Não, a taxa de absenteísmo indica faltas, saídas antecipadas, atrasos. Está errado. Letra C, a taxa de estabilidade mostra a permanência média dos colaboradores? Letra C faz sentido. Letra D, o tempo médio de admissão indica o custo de treinamento? Não, o tempo médio de admissão está mais relacionado aos processos de seleção de pessoas. E
a rotatividade mede apenas desligamento voluntário? Não, involuntário também. Estou pedindo para sair da organização. Ou a organização me mandou embora. A gente utiliza. Ficou mudo. Ela travou, parece. Tá mudo e não tá aparecendo nada. Agora tá mudo, ela tá falando e a gente não tá ouvindo. Saiu, parece que caiu para todo mundo, né? Ó, vocês estão conseguindo me ouvir? Oi? Agora a gente está te ouvindo. Eu vou finalizar a aula por aqui, tá? Eu tive um problema, eu não sei até onde vocês acompanharam, mas eu tive um problema aqui, porque eu estou no computador e também no celular. Aí liguei aqui o áudio. A minha internet aqui do meu notebook, eu estou com 2 redes aqui para poder fazer uma conciliação e acompanhar vocês. Aí caiu, mas aí eu continuo aqui com vocês, já estou finalizando, tá bom? Eu trouxe 3 questõezinhas só aqui para o final para a gente poder finalizar essa aula. Eu queria abrir um pouquinho para ouvir cada um de vocês, de repente, dúvidas, o que vocês acharam, se conseguiram fazer um acompanhamento, porque eu só falei, não consegui acompanhar, não sei se vocês fizeram algumas considerações aqui no chat, vou até dar uma olhada. Ah, bom, estou vendo aqui algumas observações de bola. A Cristiane Mota, ufa, achei que estranho, pois tinha optado pela alternativa C. Não sei exatamente qual é a questão, Luiz, mas a gente pode conversar sobre ela. Achei bem interessante esse método, não vinha pensado assim. As questões que estão no ambiente profissional referente aos vídeos no ambiente ou referente às aulas que vai ter? Referente às aulas que vai ter, tá bom? É claro que vocês já, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, vocês têm acesso durante todo o curso a todas essas temáticas que eu estou apresentando aqui para vocês. Mas a gente vai ter aulas específicas, como essa aula que eu estou trabalhando aqui com vocês, bem direcionada para a prova do ENAD, tá certo? Então, é como se a gente fosse fazer uma grande revisão. As imagens aqui, né, tem uma consideração que essas imagens ficou mais difícil para visualizar, mas não se preocupem, tá? Esse material eu vou estar disponibilizando ele em PDF para que vocês possam revisar também, ok? Isso não tem problema. Alguém disse que tinha ficado mudo, aqui também tinha ficado mudo. Aqui é o finalzinho desse bate-papo nosso que tinha ficado mudo, foi, pessoal? Muito detalhado, muito detalhado, tem muito conteúdo, e a gente vai ter que ver isso aos poucos. Agora, eu só quis mostrar para vocês os tipos de questões que pode aparecer para a gente. Vocês têm que saber, vai ter questão discursiva, as questões objetivas, elas vão vir nesses padrões que eu trouxe aqui para vocês, né? E a gente vai treinar muito com questões de ENADs anteriores, questões também de acordo com o concurso unificado nacional, tá? A banca que está elaborando a prova do ENAD também tem uma correlação com esse concurso do CNU que a gente teve o ano passado e está tendo agora, tá? Então, posso dizer para vocês que vocês estão com uma oportunidade ímpar, né, de uma preparação para o mercado, de uma preparação para essa prova que é relevantíssima. Precisamos ter uma nota boa, porque isso reflete no currículo de vocês, reflete porque se vocês, olha, eu fiz uma
formação em tecnologia de gestão de recursos humanos, em administração, em contabilidade, não importa qual área, e foi na Faculdade Unileia. As notas de ENAD são notas altas, isso dá status para você no momento de um processo seletivo, ok? Você vai poder falar com orgulho do seu curso. Então, é muito importante você, enadista, que você realmente, né, se esmere, né? Aproveite essa etapa final, é um sprint final, e realmente se dedique, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Quero abrir agora aqui para vocês, para comentários. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode abrir, tá? Pode abrir o áudio. Se quiser abrir câmera também, fiquem à vontade. Andréia, tá me ouvindo? Ok, pode falar. Eu achei muito produtivo a forma com que você explicou para que a gente pudesse primeiro fazer as verificações se aquela afirmação é verdadeira ou falsa, e aí, então, se vai ser justificado ou não, facilita muito a interpretação para que a gente possa dar a resposta correta. Ajudou bastante. Acho que ficou mudo novamente, né? Tá mutado o seu microfone. Sim, perdão. Tá no mudo dela. Estão me ouvindo agora? Ok? Agora sim. Então tá. Né, de acordo com a fala da Michele, se eu não me engano, foi a Michele que trouxe essa consideração, nós vamos treinar bastante esses tipos de questões, nós vamos ver aula a aula, temas específicos e com bastante treino, porque é com o treino que você desenvolve a sua capacidade ali de analisar a questão. Muitas vezes o aluno ele tem o domínio do conteúdo, mas ele não treinou a parte de interpretação. E às vezes ele até erra a questão mesmo sabendo o conteúdo. Por isso que esse treino ele vai ocorrer. Vocês têm a sala ProENAD, tá? No ambiente virtual de aprendizagem, dentro ali da plataforma Unileia. Ali vocês têm, dentro da sala da Apex, vocês têm simulados. E vocês devem fazer esses simulados, tá? Estimulo todos que estão aqui na sala, não deixe de fazer os simulados, que são questões de provas de ENAD anteriores. É uma forma de treinar, tá bom? Isso foi contamos para ele que tantas vezes já enfrentou o Corinthians. Por ser um mata-mata, a primeira vez que o Silvio se encontra na Copa do Brasil, numa eliminação, como preparar a cabeça. O microfone da Michele está transmitindo alguma coisa que é fora do conteúdo. É verdade. Michele, pronto, acho que ela já mutou. Alguém mais quer falar alguma coisa? A Bárbara levantou a mão. Diga, Bárbara. Isso. Em questão esse simulado que tem no ambiente profissional. Essas questões referente às aulas que tem